quando chegou na redação, no dia oficial, foi um tema que eu não tinha estudado. Eu peguei ali algum conhecimento que eu já tinha, eu peguei ali os textos de apoio e desenrolei, tirei 920, como eu falei. E foi principalmente graças à minha redação que eu consegui entrar na USP, porque o curso de ciências, eu entrei na USP pelo Enem, né? E o curso de sociais na USP, ele tem a nota da redação, ela tem peso 3, então é a maior peso. Então, como a minha maior nota foi justamente na redação, e a maior nota que eles consideram é da redação, né? A minha nota ficou mais alta e eu consegui passar. Fala moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, profissionalzinho, para mais um vídeo aqui no canal. Mais esse vídeo diferentão, que você gosta, que está curtindo. É por falar em curtir, aproveita e faz o quê? Já curte esse vídeo aqui, compartilha com a galera. Já se inscreve no canal também, por quê? Porque nós chegamos para mais um Lista de Chamada, pessoas. Sim, esse vídeo diferentão, que você está curtindo, que eu sei que tem muita gente já comentando quem você quer ver aqui sendo entrevistado no Lista de Chamada. E hoje nós temos mais um entrevistado que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso Lista de Chamada. Darcy Ribeiro, Marilena Chauí, Paulo Henrique Amorim, Tiago Torres. Presente, professor. Fala, Tiagão, tudo bem, cara? Como que você tá? Seja bem-vindo ao meu canal aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre educação. Ô, mano, brigadão aí, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, satisfação imensa, vamos trocar aí esse papo que vai ser da hora. Show de bola. Bom, muita gente talvez aqui no canal não conheça quem é o Tiago Torres, mas talvez já tenha ouvido falar do Chavoso da USP, né? Então, Tiagão, conta pra nós um pouquinho o que você faz na internet, o que você tem feito por aqui nesse serviço de mídia online pra todo mundo aí. Conta pra galera o que você tem feito e fala um pouquinho das suas redes sociais, essas coisas todas. Já dá seu cartão de visitas pra galera. Certo. Então, como você disse, meu nome é Tiago Torres, sou mais conhecido aí na internet como Chavoso da USP e tem um canal no YouTube com esse nome, né? Minhas redes sociais também tem esse nome, esse apelido que eu recebi aí do pessoal, né? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Quando um texto que eu fiz na internet viralizou, aí pela minha aparência, assim, né? Esse estilo do funkeiro paulista que eu tenho, o pessoal começou a me chamar de O Chavoso da USP, né? Eu estudo Ciências Sociais na USP, já estou no meu 4º ano, e uso o meu canal, uso minhas redes para falar sobre coisas que eu estudo, tá ligado? Principalmente relacionado à área da sociologia e da política, mas também sempre trazendo a vivência de uma pessoa da periferia de São Paulo. Show de bola, sensacional. E hoje a gente vai fazer exatamente uma coisa muito bacana pra galera que tá aqui assistindo, que é visitar um pouquinho a tua história, desde lá da sua infância, na parte da escola, tal, até chegar na universidade. E é bacana que você é um cara que está na universidade ainda. Então muita gente que passa aqui pelo canal tá estudando para tentar entrar na universidade. Então eu tenho certeza que a sua partilha aqui vai ajudar muita gente que assiste o canal, certo? E para começar então a gente vai fazer exatamente essa visita. A primeira pergunta é, Tiagão, quem era o Tiaguinho? O Tiago lá da escola, né? O Tiago pequenininho, lá no Fundamental 1, Fundamental 2. Que tipo de aluno era o Tiago? Era o aluno que era engraçadão? Era o cara quietão? Era o cara de fazer o intelectual? Que tipo de aluno era o Tiago lá na escola? Não agora na universidade. A gente já chega na universidade, mas lá na escola, lá pequenininho, o Tiaguinho. Quem era esse aluno? Como era esse aluno? Mano, eu sempre fui uma mistura, assim, de todos os alunos. O nerd, eu também era o palhaço. Sempre, quando eu era moleque, assim, eu sempre gostei de ser aquele palhaço da turma, tá ligado? Ficar fazendo piada com tudo, ficava zoando, mas sempre respeitando os professores, claro. Mas eu sempre fui muito, tipo, conversador, tá ligado? Inclusive, essa era a maior reclamação que meus pais recebiam na reunião. É aquilo, né? Seu filho é um ótimo aluno, mas ele fala demais. Então, mano, sempre fui assim, sempre fui muito estudioso, mas também sempre falei muito. Não é à toa que eu acabei virando comunicador, né, na internet. Também sempre gostei muito de fazer graça, assim. Hoje em dia, o meu conteúdo é mais sério, né? Eu faço, como eu falei, eu falo mais sobre sociologia, sobre política. Então, muita gente acha que eu sou uma pessoa muito séria, só que, mano, eu não sou tão sério quanto eu pareço ser, não. Eu sou bem, assim, zoeiro mesmo. Mas, enfim, basicamente foi isso, tá ligado? Entendi. E aí, então, você provavelmente era o aluno que ficava mais pro fundão da sala, assim, ou não? Era o cara que ficava no meio termo ali? Eu já variei muito, sabe? Já sentei na frente, já sentei no meio, atrás. Então, nunca tive um lugar muito fixo, mas assim, mais pro ensino médio eu era lá do fundão, era da turma do fundão.
A turma do fundão. E é interessante porque quase todo mundo tá passando por aqui conversar comigo, Thiago. Quase todo mundo diz, olha, eu sempre fui o cara de conversar com todo mundo, me dar bem com todo mundo. Então eu sentava no fundo, sentava na frente, sentava no meio, mas onde eu sentava, eu acabava me comunicando, conversando. E isso que você falou agora no comecinho é bem importante. Você falou, pô, eu me tornei um comunicador. Isso é importante ter essa como eu posso dizer, essa consciência, né? De que, cara, você está na internet, você é um comunicador. Se você comunica a sociologia, a filosofia ou qualquer outra coisa, você está comunicando porque você está atingindo muita gente, né? Hoje o seu canal, você tem quantos inscritos hoje já no canal? Uns 202 mil, alguma coisa assim. Cara, é muita gente, né? 202 mil pessoas, 200 mil pessoas é muita gente que você comunica, que você leva. E é interessante porque todo mundo pensa que quando tá na internet, não, você não é comunicador, você faz qualquer outra coisa. Não, você é comunicador, cada um dentro da sua área, né? Hoje você trabalha aí com a parte de educação, especialmente sociologia e filosofia, mas você tá comunicando. Então é importante pra galera ver o quanto que quem quer se expor, de certa forma, não tem como fugir, vai pro lado da comunicação. E se falou em comunicação, falou em língua portuguesa, né, cara? Aí você tá trabalhando com a língua portuguesa o tempo todo, também, apesar de focar hoje mais em duas matérias específicas, mas que você usa a língua portuguesa porque, querendo ou não, todos nós que nascemos aqui no Brasil ou em qualquer país falando de língua portuguesa, tem a língua portuguesa como instrumento na comunicação, né? Show de bola, Thiagão, show de bola. Cara, dessa galerinha que você estudou aí quando era pequeno, tal, da molecada que tava lá contigo, tem amigos ainda hoje? A galera tá com você ainda hoje, você ainda troca ideia, tem aquele grupinho no WhatsApp que você fica batendo papo, não tem? Como que é isso? Dessa galerinha de estudo mesmo, lá, pegando Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, tem amigos ainda dessa galera ou não? Olha, ensino fundamental praticamente não, porque eu mudei da região que eu morava, né? Eu morava numa região, São Paulo, e fui para outra, bem diferente, então eu perdi todo o contato assim, com o pessoal do ensino fundamental, mas do ensino médio sim, não muitas, né? Mas uma boa parte do pessoal tem um contato ainda assim, mas aí como eu falei, é mais pro ensino médio, entendeu? Show. E aí assim, você foi lá, fez o ensino médio e foi direto para a universidade, certo? Esse foi o teu caminho natural. Minha pergunta é, você, durante o ensino médio, que é comum acontecer, tá? Durante o ensino médio, você já trabalhava, não trabalhava, ou ainda trabalha hoje, não trabalha? Como que foi esse processo em relação a estudo e trabalho desde o ensino médio até agora? Sim, na verdade eu comecei a trabalhar logo fundamental. Mano, a minha vida, assim, a verdade, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, né? Não vou falar que foi um trabalho infantil, que ocupava todo o meu tempo, me impediu de ir pra escola, nada disso, né? É que os meus pais, eles eram feirantes, e aí não tinha com quem deixar eu e meu irmão, a gente ia junto com eles pra feira, e aí como eu tava lá, eu acabava trabalhando junto, né? Porque eu gostava, assim, de estar vendendo, etc., de estar ajudando, né? Então, comunicando. Exatamente. Então eu já comecei ali bem novo, tá ligado? Então, tipo, sei lá, eu ia pra feira com meus pais de manhã, aí à tarde eu ia pra escola, alguma coisa assim. Então, desde muito novo eu já tive que estar conciliando essas coisas, né? Mas para trabalhar assim, para valer, digamos, né, fora do núcleo familiar, numa empresa, alguma coisa assim, etc. Sim, também no ensino médio eu tava, né, então eu conciliei sim o meu ensino médio, não inteiro, porque teve momentos em que eu tava desempregado, mas tava nessa de procurar emprego, pá. Então, sim, né, na maior parte do meu ensino médio eu tive trabalhando, inclusive no último ano, né, o terceiro, enquanto eu tava estudando para fazer o Enem. E isso é importante, agora eu vou te perguntar, cara, quando você estava trabalhando ali, estudando para o Enem, como que você dividia seu tempo, como você organizava seu tempo para poder fazer isso? Para poder estudar e ainda trabalhar e dar conta de fazer uma prova como a do Enem, que é uma prova tão importante para tanta gente, né? Sim, é a questão justamente da organização, né, mano? Eu sei que parece muito simples falar, mas, mano, é a organização, né? Acho que muitas pessoas, infelizmente, fazem as coisas de um jeito muito espontâneo, tá ligado? Eu vou estudar isso, aquilo, qualquer coisa, qualquer horário. Não pode ser assim, de jeito é muito bem definido o que você vai estudar, que horário, sabe? Então, eu sempre muito organizado, né? Então, eu fazia uma agendinha lá, uma lista de tarefas, colocava os horários bem bonitinho, colocava o horário de tudo, o horário que eu ia acordar, o horário que eu ia tomar café, o horário que eu ia me arrumar, que eu ia tomar banho, etc. E olha que até hoje eu mantenho isso, tá ligado? Tipo, eu tenho um horário fixo que eu almoço, claro, surgem contratempos, etc., mas de modo geral eu procuro sempre deixar os horários de tudo que eu vou fazer muito bem definidos, e aí, né, não basta só organizar isso, né, você vai precisar ter a sua autodisciplina para você conseguir cumprir com aquilo que você planejou, né, e manter isso, mano, é muito importante mesmo depois do vestibular, na universidade é fundamental, porque
principalmente um curso como o meu, né, na área das ciências humanas, é leitura, ponto, né, leitura e muita leitura, e se a gente não tivesse essa organização... Cara, show de bola, porque eu sempre comento com a galera aqui no canal, eu falo assim, gente, tem que criar um cronograma de estudos, tem que ter uma rotina, né? A rotina e o cronograma, elas têm que caminhar juntas, né? Porque, no fim das contas, a rotina é um tipo de cronograma. Quando você cria essa rotina, você acaba tendo esse cronograma para cumprir. E mais do que isso, ter foco nisso aí, né? Ter um foco, uma disciplina, uma organização mesmo para que você não fuja do seu objetivo. Então, coloca o foco lá na frente. Ó, eu quero chegar na universidade, eu quero fazer a prova do Enem no final do ano. E para isso, eu preciso cumprir essa rotina no meu dia a dia, senão eu acabo não chegando. Então, todo mundo pode se organizar para fazer. Então, você trabalhava e estudava ao mesmo tempo e mesmo assim se organizou e conseguiu chegar até a prova do Enem. E falando em prova do Enem, eu sei que você se deu super bem na prova do Enem, né? Pensando lá na redação especificamente. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse processo até chegar na tua redação e comentar quanto você tirou na redação e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho como foi esse processo de estudo para o Enem especificamente e especialmente aí a nota da tua redação. Como eu falei antes, né, eu sempre gostei muito de estudar, e uma coisa que eu sempre gostei muito especificamente foi ler e escrever. Né, eu gosto muito de estudar assim, a língua portuguesa, né? Você até comentou sobre a importância da língua portuguesa, eu sempre gostei, enfim, de ler também, desde muito novo eu leio, só que, claro, comecei a ler gibi e tal, nunca... Mano, eu sempre falo para as pessoas, mano, você tem que começar a ler, assim, as coisas mais básicas, você não vai começar do nada a ler um bagulho super complexo, porque... falou que eu tenho que ler não sei o quê. Não, começa do mais básico. E aí você vai caminhando, entendeu? Então eu era moleque. É uma evolução, né, Thiago? É uma evolução. Você começa do gibi, depois você vai para um conto, que é um pouquinho mais elaborado, e vai crescendo até chegar a conseguir ler um romance machadiano ou um livro de sociologia. É todo um processo. Nada tem como começar por cima, né? É isso mesmo. Então, e aí como eu sempre tive esse hábito, e fui caminhando, né, nesse hábito da leitura, e da escrita, porque acho que as duas coisas caminham muito lado a lado, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre falo é que quem lê bem, escreve bem também, né? Porque quanto mais você lê, mais você vai aprendendo ali na prática onde que são colocadas as vírgulas, as pontuações, e se é S, se é C, etc, né? Então, isso tudo tá muito ligado com a minha nota na redação, que foi 920, né? Mas, claro, não só isso, mas, tipo, muito estudo também sobre a estrutura da redação, né? Porque a gente sabe que a redação do Enem, ela tem uma estrutura muito específica, que eles querem que você escreva, que tem que ter, enfim, determinada quantidade de parágrafos, cada parágrafo tem que ser uma coisa específica, você não pode fugir do tema, etc, etc. Então, tem todas essas regrinhas, né? Então, eu conciliava isso, né? O estudo dessas regrinhas da estrutura da redação com a prática, né? Escrever redação. Tem que escrever, mano. E eu escrevia, tipo, pelo menos uma por semana, né? Porque como meu tempo era bem corrido, não conseguia fazer mais. Mas quem conseguir fazer mais do que uma é muito bom. E principalmente conseguir alguém para corrigir, né? Porque não tem como você só fazer e ninguém corrigir. Não vai saber onde você tá. Cara, é isso. Eu fico falando aqui no canal, falo pra galera, tem que fazer redação, tem que entregar pra um professor de português corrigir, porque não adianta só fazer também, né? Você não sabe se tá certo, se tá errado, se tá no caminho, se não tá, tem que ter um professor corrigindo, tem que ter... E você falou uma coisa que é sensacional, que eu vivo batendo na tecla aqui no canal. Redação não é inspiração, é transpiração, é prática. Tem que ralar muito, escrever. Quanto mais você escreve naquele modelinho, naquele formato, mais você vai pegando o jeito daquilo e vai chegar no dia da prova e vai se dar bem. Aí como você disse, você na tua época não tinha tempo de fazer mais do que uma por semana, o que já é ótimo. Quem faz uma por semana são 4 no mês. Agora, se você puder fazer 2 por semana, 3 por semana, melhor ainda. E você falou palavras aí que são mágicas que eu falo sempre aqui no canal. Pessoal, redação é prática, é prática. Se tem alguma coisa em língua portuguesa que é prática, é a redação, né? Prática. Repetição, entrega ao professor, corrige, recebe a nota. E não pode ficar chateado, né? Ai, tirei nota baixa. Não, né? Tirou nota baixa, eu vou ver o que eu errei para melhorar na próxima, né? É por isso que existe a notificação ali. Não é para te jogar para baixo, não. É para fazer você evoluir. Então, sensacional isso que você tá falando, cara. E outra, eu falei que eu fazia uma por semana, e essa uma por semana que eu fazia na escola, porque infelizmente, assim, né, muita aula vaga. Eu não tinha aula de redação, essas coisas, então eu fazia por conta própria. Então aquele bagulho que eu falei sobre autodisciplina, eu tinha, mano, tá ligado? De estar na escola, você tá tendo uma aula vaga, o pessoal tá lá jogando baralho, jogando bola, mexendo no celular, conversando. Eu tava fazendo redação, colocava o fone de ouvido pra não me distrair com barulho e ficava fazendo redação, entendeu? E aí eu entrei num cursinho popular, né, um cursinho comunitário naquele ano.
porque eu não tinha condição de pagar cursinho particular, né? Então, no cursinho comunitário, eu tinha uma professora que corrigia nossas redações, né? Então, mano, é isso que eu recomendo para o pessoal que não tem condição de pagar um cursinho particular, procurar um cursinho comunitário popular, porque tem vários espalhados por aí. E uma outra coisa que você falou, né? Que a gente complementou um ao outro da importância da prática. Por quê? Porque as pessoas, muitas, né, se prendem à questão do tema da redação, né? Tipo, de ficar tentando adivinhar qual que vai ser o tema, né? Ai, será que o tema desse ano vai ser pandemia, vai ser política, não sei o quê? Mano, isso aí não é o mais importante. Geralmente eles não vão colocar um tema ali que você tá esperando, né? Eles jogam um tema ali e falam, putz, nada a ver com o que eu tava esperando. Mas isso é o secundário. Em primeiro lugar, é você saber a estrutura da redação, porque foi o meu caso. Como você falou, fazer uma redação por semana, era 4 por mês ao longo de todo o ano, né? Eu já estava craque na estrutura da redação. Quando chegou na redação, no dia oficial, foi um tema que eu não tinha estudado. Eu peguei ali algum conhecimento que eu já tinha, eu peguei ali os textos de apoio e desenrolei, tirei 920, como eu falei. E foi principalmente graças à minha redação que eu consegui entrar na USP, porque o curso de ciências, eu entrei na USP pelo Enem, né? E o curso de sociais na USP, ele tem a nota da redação, ela tem peso 3, então é a maior peso. Então, como a minha maior nota foi justamente na redação, e a maior nota que eles consideram é da redação, né? A minha nota ficou mais alta e eu consegui passar. E, enfim, nas outras eu não fui tão ruim assim também, né? Mas na redação eu fui bem melhor. Não, com certeza. Se você tivesse ido mal nas outras, também não tinha entrado, né? Não é só a redação que conta, né? E aí a minha pergunta é exatamente essa na sequência, assim. Por que você decidiu fazer ciências sociais? O que foi que levou? Pô, o Thiago tava lá um dia em casa, olhou, ciências sociais. É isso que eu vou fazer. Como que foi essa decisão de fazer ciências sociais? Mano, eu mudei muitas vezes, assim, ao longo da minha vida, né, o que eu queria estudar, o que eu queria fazer, o que eu queria trabalhar, né. Acho que, assim, mano, de um modo geral, moleque de periferia quer ser jogador de futebol, né. Então, quando eu era criança, era isso. Quer ser jogador de futebol. Não precisa ser só de periferia, não. Todos os moleques do Brasil querem. Então, mas na periferia isso é bem forte, entendeu? Os meninos espelham muito o jogador, pai, aquilo, da questão da ascensão social, tá ligado? Porque a maioria tá ligado que tá da quebrada. Sim, que é talvez o caminho mais fácil, digamos assim, né? Ou mais acessível, vou dizer. Não é mais fácil, mais acessível para as pessoas de periferia, né? Infelizmente. Então. E aí eu queria ser jogador de futebol, já era, né? Aí quando eu fui entrando na adolescência, né, justamente por volta dos meus 12 anos, que eu comecei a estudar um pouco mais, e principalmente estudar ciências, assim, geralmente eu estudava mais ciências naturais, então naquela época eu comecei a me interessar muito por biologia, mas por outras coisas menos comuns, por exemplo, paleontologia, né, que é o estudo dos dinossauros, dos fósseis. Eu comecei a me interessar muito por isso, né? Astronomia também, que não é astrologia, né? Sempre que eu falava que queria ser astrônomo, o pessoal perguntava de horóscopo, eu falei, não, gente, não é isso, é astrônomo. Né? Coisas nada a ver, né? Bem diferente, né? Então eu gostava muito, ainda gosto, pra falar a verdade, de astronomia, mas de outras áreas, eu gosto muito de arte, eu gosto de desenhar, então já pensei em ser pintor, já pensei em ser cartunista, né? Até porque eu falei que eu gostava muito de gibi, então eu quis ser várias coisas, né? Então eu tava até que meio perdido, assim, digamos, na entrada da minha adolescência. Conforme a adolescência foi passando, né, a gente vai entrando num período de autoconhecimento também, né, de descoberta, de se descobrir, né, de se conhecer, de, sei lá, né, querer entender melhor, né, sua posição no mundo, sua família, sua história, sua trajetória. Eu, pelo menos, fui assim, né. E conforme eu fui buscando, né, entender essas coisas, como eu falei, né, quem eu sou, né, qual é a minha posição na sociedade, no mundo, né, da onde que vem minha família, etc., eu fui me interessando por essa área mais social, tá ligado? Então, no primeiro momento, eu fui me interessando por estudos, assim, relacionados à questão, por exemplo, de racismo, de homofobia, de machismo, essas coisas, esses assuntos começaram a me interessar. E aí eu fui pesquisando sobre essas coisas no primeiro momento, mas sobre outras também, fui me interessando por política, né? Porque justamente naquele período da minha adolescência foi um período... eu ia falar, foi um período muito conturbado na história política brasileira, mas ainda tá sendo, né? Tá sendo, né? Que faz algum tempo que é assim já, né? Acho que desde sempre, talvez. Mas eu quero dizer assim, tipo, aquele período de 2013, principalmente, que teve aquelas manifestações, aí depois veio o período de 2016, a questão do impeachment e tal, e todo esse período ali eu fui prestando muita atenção no cenário político, fui me interessando mais por isso, e aí no ensino médio, né, eu fui começar a ter aula de sociologia, né? E aí eu falei, cara, eu não sabia que existia
uma faculdade, uma matéria que você vai se dedicar ao estudo da sociedade, né? Eu não sabia disso, aí eu fiquei bem interessado. E ali eu comecei a pesquisar mais sobre a faculdade de ciências sociais, no caso, não sociologia especificamente. A sociologia é uma das matérias que a gente estuda dentro das ciências sociais. E aí eu meio que me decidi, tá ligado? Não deixei de gostar das outras coisas que eu gostava, ainda gosto de astronomia, paleontologia, etc. Mas eu fui me interessar bem mais por ciências sociais, né? O estudo aí da política e da sociedade. E basicamente foi assim, mano. Assim que eu me decidi. Massa. E, cara, certamente tem a ver com a tua história, né? Com toda a tua história e aí impacta diretamente quando você começa a entender um pouco mais a tua história. Ah, então é por isso que eu vivi tudo isso e vivo algumas coisas, né? Porque ciências sociais é isso, né, cara? Estuda a história da população brasileira. E aí quando você está imbuído ou está inserido dentro de uma realidade que muitas vezes você não entende porque está naquela realidade, quando você, mas tem um estudo sobre essa realidade e sobre as outras realidades, caramba, então eu quero entender melhor, né? Então acho que faz também sentido com a tua história de vida mesmo, né? E aí, muito, muito legal de ver que você olhou para isso, eu posso ajudar as pessoas da minha realidade a também pensarem como eu e mudarem um pouco a sua trajetória e ter uma ascensão diferente na vida, não somente pensando, por exemplo, em jogador de futebol. Jogador de futebol também é bacana, mas existem outros caminhos também, né, para todo mundo. Isso é bacana demais de ver, especialmente quando você focou na educação, né, no estudo. E aí é sensacional demais isso. Show de bola, Thiagão. Olha só, você estudou com certeza a vida toda, eu já sei dessa história, você estudou a vida toda em escola pública e agora está numa universidade pública também, certo? Existe uma diferença muito grande das duas, de escola pública para universidade pública. E aí eu queria que você fizesse um paralelozinho rápido, assim, na escola pública era assim, na universidade pública é assim, sabe? Só pra galera enxergar, porque tem muita gente que tá na escola pública, tá assistindo o canal, tá estudando para tentar entrar na universidade pública. E aí, qual que é a grande diferença entre as duas em relação a tudo que você já viveu nas duas? Mano, a diferença é gritante, é enorme, enorme, enorme. E assim, não tem como a gente deixar de refletir sobre várias coisas aqui, tá ligado? Tipo, infelizmente existe um senso comum na nossa sociedade de que tudo que é público é ruim, né? Mas por que é ruim? É porque não tem investimento. Propositalmente deixam de investir nas coisas que são públicas para que elas sejam ruins, para que elas sejam sucateadas, porque geralmente são acessadas justamente por pessoas pobres, né? Quem que mais precisa do sistema público de saúde, o SUS? Pessoas pobres. Transporte público, escola pública. Entendeu? Então, o que é frequentado, que é usado pelo pobre, eles vão deixar de investir para que seja ruim mesmo. Só que as universidades públicas, historicamente, elas são frequentadas por pessoas ricas e de classe média. Então, elas recebem muito mais investimento, ou pelo menos recebiam, né, até pouco tempo atrás. Agora, sabe como é que está a situação? Infelizmente, aí até o FRJ, a Unifesp, correndo risco de fechar por falta de verba. Isso é absurdo, né? Mas, enfim, historicamente, sempre foi esse o perfil das pessoas que frequentam a universidade pública, né? Pessoas de classe média, média alta e ricas e brancas. Escola pública, pessoas negras, periféricas, pobres, etc. Né? Então, a primeira diferença muito nítida que eu percebi quando eu entrei na USP foi justamente isso, né? O perfil de alunos que estudam ali é exatamente o oposto do que tinha na minha escola e do que tem no meu bairro. Então a gente convive com, nós, alunos negros e periféricos das universidades públicas, a gente convive com esse choque de realidades diário, tá ligado? De você sair da sua quebrada e entrar num espaço quase que totalmente branco e com pessoas que já vêm de famílias, e sei lá, de universitários, famílias de professores universitários, de políticos, tem muita família de político, de juiz estudando lá, etc. Então, mano, é muito louco pensar nisso, né? Então, o perfil de pessoas já é uma coisa bem diferenciada, né? Mas, para além disso, né, toda a estrutura do lugar, a lógica de funcionamento, né? Então, a estrutura que eu falo, né? Por exemplo, meu ensino médio, eu estudei numa escola pública que tinha 11 salas. Eu saí de uma escola de 11 salas para entrar na maior universidade do país, uma universidade gigante. Eu nunca tinha ido na USP até eu passar nela. A primeira vez que eu fui na USP foi para fazer minha matrícula. E aí eu descobri que eu tinha que pegar ônibus para andar lá dentro, porque é literalmente uma cidade universitária. Uma cidade universitária, é isso mesmo. Eu fiquei chocado, eu não sabia disso. Absurdo, aí, né? Mano, é muito grande. Só um prédio, assim, acho que já é maior que a minha escola. O prédio lá, enfim, a FEFELESH.
é o prédio que eu estudo, né, que é a filosofia, letras e ciências humanas. Mas tem outros, né, a FEA, tem a FAO, etc. Tem bibliotecas imensas. Mano, a biblioteca gigante, que a biblioteca é maior que a escola que eu estudava. Né? Na minha escola tinha uma salinha de leitura que vivia fechada, você não podia nem pegar livro. E os livros que tinha era um exemplar, tá ligado? Se um aluno pegasse, eu já não podia mais pegar. Mas enfim, eu estudava em escola que não tinha sabonete no banheiro, que não tinha papel higiênico no banheiro. A merenda era bolacha praticamente todo dia. Né? Então você chega lá, eu sou vegano. Aí você chega lá e tem comida vegana pra você. Eu falo, como assim? Tem carne de soja. Como assim tem, enfim, comidas, né, que pessoas vegetarianas e veganas podem comer, porque infelizmente na escola era isso que eu falei, bolacha ou macarrão com salsicha, tá ligado? As salas de aula são imensas, assim, salas enormes, com, sei lá, 100 alunos por sala, a lousa gigante, assim, tá ligado? Aí tem o projetor, mano, é muita coisa, assim, sala de informática pros alunos, que pode até imprimir coisas lá se você quiser. Então, mano, é tudo muito diferente, né? Falando da questão da estrutura que eu tava dizendo. Aí a questão de funcionamento, a questão da cultura, né, de convivência com os alunos também é uma coisa muito diferenciada, obviamente, né? Porque, assim, não é querendo também meter o pau, assim, né, no pessoal, mas, mano, antes eu estudava era isso, era briga todo dia, briga até mesmo com faca muitas vezes, né? É gritaria, é aquela bagunça toda que quem estuda a escola pública conhece, o professor conhece também, infelizmente, né? E lá não, sabe? Primeiro dia de aula, todo mundo calado, não tinha ninguém conversando, eu fiquei assim, cara, eu achei até estranho, juro. Eu estranho. Mas os caras falam, é? Eu estranhei. Será que eles falam, é? Mas acho que também tem uma coisa, né, Tiagão, que, cara, ensino médio, todo mundo muito moleque, muito imaturo também. Acho que tem isso também que influencia diretamente. Óbvio que não justifica, né, as coisas que você viveu ali, especialmente por ser escola de periferia, mas, enfim, acho que tem uma imaturidade. Quando vai para a universidade, tem uma outra maturidade também. Então, as pessoas acabam tendo uma outra maturidade nesse processo. Quando você pensa nos professores de escola pública, os professores da universidade pública também, né, tem uma outra demanda. É né? Então, diferente. assim, o professor na escola pública, muitas vezes, tem que separar a briga. Já na universidade, não. Ele está preocupado só com o passar do conhecimento. Então, acho que isso também vai impactar, né, nessas transições, com toda certeza, né? Inclusive, eu mesmo, né, que era considerado, nossa, que aluno inteligente que ele é. Quando eu entrei na USP, eu vi que eu era muito imaturo. Até porque eu entrei muito novo, eu entrei com 17 anos. Eu saí da escola e entrei direto na USP. E aí, eu era justamente o aluno que queria ficar conversando. Eu tava lá, virava com meus amigos, começava a conversar, o pessoal, cala a boca, Thiago. Tipo, o pessoal me dava uns cortes assim, presta atenção. E eu ficava, caramba. E realmente, não tinha ninguém conversando, só tava eu querendo falar, tá bom. E com o tempo, eu fui aprendendo isso, porque é um hábito que você tem dentro da escola que você tem que perder, tá ligado? E eu, né, fui perdendo esse hábito com o tempo, né, de ficar fazendo piadinha, de ficar conversando durante a aula, etc. E é isso, comecei a ficar mais centrado, mais focado, amadureci bastante. Né, e a questão do perfil dos professores também é muito diferente, né? O professor, igual você falou, né? Eu já tive muitas aulas que o professor na escola não deu aula porque começou a aula, começou uma briga. O professor pegou a briga, pegou os dois que estavam brigando, levou para a direção, ficou a aula inteira lá na direção, assinando boletim de ocorrência, ligando para a mãe, etc. A gente perdeu a aula. Na faculdade isso não existe, né? Na faculdade o professor, mano, querendo ou não, é meio que um pedestal que o professor fica. Ele não, na USP pelo menos, o professor que é um doutor, que geralmente tem 50 anos de idade, não sei quantas graduações, não sabe o nome de ninguém na sala, né? Questão de saber. Ele tá ali naquele pedestal dele que ele fala, e a gente tá ali. O professor não se insere na vida do aluno de forma alguma. Os alunos precisam ser independentes, inclusive foi por isso que eu também acabei adquirindo mais maturidade, porque na faculdade você tem que ser independente. Claro, você vai se juntar com os outros alunos, fazer amizades, etc. Mas o professor, mano, ele não vai, assim, ficar lá pegando a sua mão, falando, ó, vamos fazer assim, assim. Ele quer que se dane, não vai fazer? O problema é seu. Né? Diferente na escola, que muitas vezes o professor fala, então, gente, presta atenção na aula, por favor, faz a tarefa, copia o texto, eu vou apagar, não quer saber que eu vou apagar a luz, ele apaga e já é, entendeu? Pô, sensacional. Tiagão, olha só, a gente tem um outro quadro agora aqui, que é um quadro um pouco mais relax aqui, que é o Hora do Intervalo, tá? O que acontece? Na hora do intervalo existem algumas coisas que acontecem, e aí eu vou fazer umas perguntas pra você e vou dar duas alternativas, você me responde qual das duas alternativas você se encaixa aí, tá? Então, olha só, chegou a hora do intervalo, né? E aí tá, os teus colegas estão todos lá, tem prova e você aí não conseguiu estudar ainda, tá? Vai ter uma prova daqui a pouco, depois do intervalo, você não conseguiu estudar ainda. O que você faz no intervalo? 1, tira o intervalo para estudar. 2, entrega para Deus a prova e seja o que Deus quiser. Olha, mano, depende muito, viu? Depende porque, assim, né? Uma coisa que eu acho que os alunos também precisam entender, né? Colocar em mente que, assim, não existe isso de você, tipo, só estudar
perto da prova, né? Porque a gente está estudando o semestre inteiro, tem que estar estudando ao longo de todo esse período, para que quando estiver chegando perto da prova, você precise estudar o menos possível, você vai revisar o que você já sabe. Né? Revisar, boa. Entendeu? Então é isso, vai variar. Se é um conteúdo que eu tô muito fraco, eu tô sabendo bem pouco, aí eu vou estudar. Agora, um conteúdo que fala, isso eu já tô sabendo mais ou menos, já tô com conhecimento bom ali, aí eu vou dar uma relaxada, né? Porque é importante também se manter a mente tranquila antes da prova. Boa, show de bola. Então olha só, esse é o recadinho bom, hein? Não estude só na véspera da prova, estude todos os dias e na véspera da prova você vai dar uma revisadinha só para relembrar o que você já viu durante todo o bimestre, trimestre, semestre, o que é que seja. Vamos lá, mais uma, Tiagão. Seus amigos entraram numa confusão, né, entre turmas lá na hora do recreio, beleza? Te chamaram para ajudar na confusão. E a única certeza é de que todo mundo dos envolvidos vai estar suspenso no final, beleza? O que você faz? Letra A. Entra na briga com uma voadora e dane-se, ajuda os amigos, entendeu? Letra B. Tenta entender o contexto da briga, vai que os teus amigos estão errados. Letra C. Pega a pipoca, senta e fica só olhando. Não, mano, assim, se são amigos meus brigando, eu não vou fazer a letra C, não. Se são pessoas desconhecidas, talvez eu faça a letra C, mas amigo meu, não. Só que assim, né? Depende. Mano, tudo que eu vou responder, eu falo depende, né? Depende. É aquilo, né? Mas depende, né? Tá certo? Depende muito, mas assim, é isso, tá ligado? Se eu ver, sei lá, que eles estão em desvantagem, né? Que estão na menor quantidade, eu vou correr pro lado deles, lógico. Agora, se vejo que a briga tá equilibrada, eu vou querer saber o que aconteceu aqui, né? Vamos ver, eu vou tentar de alguma forma também talvez parar a briga, sei lá, eu sou uma pessoa assim, tá ligado? Vamos tentar parar essa briga e resolver aqui na conversa, o que tá acontecendo, quem que tá certo, quem que tá errado, isso aqui. Agora é o que eu falei, se eu tô vendo que tá na desvantagem, sempre vou estar defendendo meus amigos. Dá-lhe voadora! Boa. Olha só, mais uma. Na última aula antes do intervalo, você tem uma dúvida ali no momento final da aula. Pintou uma dúvida. Mas você sabe que se você perguntar pro professor, ele vai levar mais 20 minutos explicando, vocês vão perder o intervalo. Letra A, você pergunta mesmo assim antes do intervalo e prende a turma toda lá. Letra B, você espera terminar a aula e chama o professor para conversar e só você perde intervalo com o professor. E letra C, deixa pra lá e na próxima aula você pergunta. Não, letra B geralmente, né? Claro, se for uma dúvida bem razoável, eu deixo pra próxima aula. Mas se for uma dúvida que eu realmente fiquei com ela na cabeça encucado, a letra B, eu chamo ali o professor de canto e vou individualmente. Não vou segurar, até porque eu detesto as pessoas que seguram a turma inteira. Ninguém gosta, né, cara? Aconteceu isso, não sei se foi ontem, eu não lembro, alguma aula minha aqui na faculdade, né, pelo EAD e tal, que tava no limite da aula acabar, acho que foi ontem, né? Aí o professor, nenhuma dúvida, vamos encerrar a aula. Aí o cara pegou, então, professor, tem uma dúvida. Aí eu falei, não acredito. Aí eu peguei e saí fora. Fecha a câmera, agora é mais fácil, né? Fecha a câmera e já era. Boa. Muito bom, cara. Olha só, já tá caminhando pro final, viu? Já tá encaminhando. Eu sei que você tem aula daqui a pouco, então eu não vou te segurar pra sua aula, porque afinal de contas, aula é prioridade. Inclusive, eu tenho muita certeza que aula é prioridade aqui. Olha só, tem mais umas coisinhas só pra gente arrematar aqui nossa conversa, voltados mais pro que você tem feito agora, tá? Na atualidade aí no seu projeto atual. Então vamos lá, no seu canal você tem aula de filosofia, sociologia, né? E você já disse que essas matérias você teve contato no ensino médio. E aí a minha pergunta é a seguinte, você pretende continuar com o canal fazendo isso e na sua profissão, porque você está caminhando na profissão, quando terminar Ciências Sociais, você pretende dar aula de alguma dessas disciplinas ou não? Você vai para um outro caminho? A partir do momento que você terminar a universidade, para qual caminho você vai trilhar? Sim, eu vou dar aula, né? Eu pretendo dar aula de sociologia, só que, mano, infelizmente hoje em dia é aquilo, né? Escolas públicas muitas estão com falta de professor e acaba que em muitas escolas, assim, não existe o professor de sociologia, o professor de ciências humanas, né? Então tá demandando professor de história, você vai dar aula de história também, tá precisando de professor de geografia. Mas o meu foco é mais a sociologia, mas eu gosto muito de história também. História acho que inclusive eu penso talvez em fazer uma faculdade de história futuramente, que eu gosto bastante. Eu tenho muito claro que eu vou dar aula em escolas públicas estaduais, é o meu foco, mas eu também tenho pensado em dar aula em Fundação Casa, né? Eu dei umas palestras em Fundação Casa em 2019, e aí, mano, tem aquele contato ali, eu senti uma necessidade de estar ali também, sabe? Eu conversei com os professores que dão aula lá e tal, eu vi que a lógica é outra, sabe? Tipo, sei lá, 5 alunos por sala, então é uma coisa bem diferente, as pessoas realmente
consegue falar, consegue dar aula. Então eu tô com esse interesse em dar aula tanto em escola estadual, né, quanto em Fundação Casa. E Fundação Casa é um nome de São Paulo, né? Eu acho que em outros estados talvez não tenha. Então, a Fundação Casa é onde são colocados os menores infratores. Ô, Tiagão, olha só. O quanto você percebe hoje que a língua portuguesa é importante para aquilo que você faz na internet, certo? Que você já falou, você é um comunicador, ponto. Então, hoje é um comunicador que fala com jovens, fala com pessoas mais velhas, fala com a galera da sua área. O quanto você percebe que a língua portuguesa é importante e mais, essa língua portuguesa que você utiliza, tem, obviamente, da língua norma padrão, tudo mais, mas tem muito daquilo que é da tua galera, da tua quebrada, né? A linguagem própria, aí, essa variante linguística social aí do teu grupo social. O quanto você tenta mesclar as duas coisas, o quanto é importante a norma padrão e também, obviamente, saber utilizar a norma, não a coloquial, no caso, né? A linguagem coloquial da região que você veio aí e para o público que você quer que você comunicar, obviamente. Mano, eu aprendi uma coisa no primeiro ano do ensino médio que eu nunca esqueci, né? Porque assim, como eu te falei, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. E aí chegou um momento que eu caí naquela ideia meio elitista e academicista, né? De que existe só um único jeito certo de se falar e de se escrever. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu falei, não, o certo de se falar é daquele jeito, tá? Não sei o quê. E aí no primeiro ano do ensino médio, eu tinha 15 anos, né? A professora deu uma aula pra gente sobre variações linguísticas e ela explicou que não existe jeito errado de se falar. Claro, existe uma norma padrão que a gente tem que saber porque ela vai ser usada na redação do Enem, ela vai ser usada em documentos, escrever um livro, de emprego, escrever livros, então a gente precisa conhecer ela. Mas ela não significa que os outros jeitos de falar sejam errados, tá ligado? E cada um vai ser falado, sei lá, geralmente num contexto, numa classe social específica, numa região específica, etc, etc. Então a gente não pode deslegitimar aquele jeito de um povo falar que, como diz o Mano Brown, né, é um dialeto. Não é só uma gíria, não é só alguma coisa assim aleatória, é um dialeto de um povo, de um grupo social específico, né? Então, acho que as pessoas que têm dialetos, seja da sua quebrada, seja do interior, né? Não precisa perder isso, mano. Você pode manter o seu jeito de falar e tal, mas é aquilo, né? Você tem que conhecer essa tal norma padrão, essa tal norma culta, né? Que ela vai ser importante em muitos contextos e saber quando usar cada uma delas, né? Quando eu vou apresentar um trabalho na USP, eu evito o máximo ficar falando gíria, eu não vou ficar falando com meus professores. Então, tá ligado aquele cara lá que... Não, a gente vai ter que fazer esse esforço, né, para evitar determinadas palavras, palavrões. Eu tenho muita mania de falar palavrão, por exemplo, entendeu? Tem que saber como que você vai se comunicar, porque, aliás, isso é muito central que eu vou falar agora, com quem você está se comunicando, né? Quando eu estou me comunicando dentro da USP, geralmente estou me comunicando com um grupo específico, que são estudantes universitários, professores universitários, etc. Quando eu estou me comunicando no meu canal, óbvio, estou falando para todo mundo que clicar no meu vídeo e abrir ele. Mas eu tenho um grupo específico em mente, eu tenho um público-alvo, que são justamente as pessoas da periferia. É exatamente o que a variação linguística contempla, que é o contexto de aplicação da língua, né? No contexto X, eu tenho que saber qual linguagem devo utilizar, no contexto Y, e é bem isso, exatamente. Perfeito. Então, olha, não tem que deslegitimizar nenhuma das linguagens de expressão da fala, e que fique claro que isso é voltado para fala, né? Porque na escrita a gente sabe que tem que ir para norma culta, não tem escapatória, norma padrão, porque todo mundo tem que entender o que você está escrevendo. Obviamente, a não ser que seja lá no grupo do WhatsApp dos amigos, essa coisa toda, aí é um pouco mais livre, até tem o internetês pra gente se comunicar. Mas é muito importante isso. Inclusive, eu tenho várias aulas aqui no canal de variação linguística que eu falo sobre isso. Vou até deixar linkado uma aula de variação aqui pra galera dar um clique aí e já assistir também. E, obviamente, que a galera vai assistir os teus vídeos, né, Tiagão? Vou deixar aqui linkado também o canal do Thiago pra você clicar, conhecer e ir até o canal dele, ver tudo que ele fala aí e o jeito que ele fala também no canal, que é muito importante pra todo mundo, pra poder, incluir a galera que não se sente muitas vezes incluída, né, dentro das relações aqui, especialmente falando de educação. Show de bola, Tiagão! Olha só, pra gente finalizar aqui, eu vi lá que você faz interpretação de rap, né? É uma coisa muito bacana, interpretar música é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso, eu faço aqui no canal também interpretação de música, interpretação de hino de futebol, faço um monte disso.
Porque eu quero que as pessoas entendam que a interpretação de texto está em todo e qualquer texto. Né? Todo e qualquer texto tem interpretação. E a minha pergunta é, você curte a interpretação de texto? Sempre foi bem? Ou você fez essa agora só para mostrar o que a letra do rap fala pra galera? Porque é importante isso, né? Muitas vezes as pessoas cantam as músicas, estão lá cantando e não prestam atenção na letra. E eu sempre falo assim, olha, eu não gosto tanto de utilizar as músicas inglesas porque eu não entendo muito inglês, entendeu? E a galera, de modo geral, também não. Então, interpretar na música que tá escrito em língua portuguesa é muito melhor, né? Me conta aí, você sempre curtiu a interpretação de texto? Sempre gostou? E qual foi a ideia? Por que criou essa ideia de interpretar o rap? Sim, eu sempre gostei, sim. Porque, mano, é isso, eu sempre fui essa pessoa curiosa, assim, no bom sentido, né? Então eu gosto de destrinchar tudo, né? Eu gosto de pegar um texto, de ir olhando bem detalhadamente os elementos dele, não sei o quê. E texto, igual você falou, todo tipo de texto. Isso inclui, obviamente, as músicas, né? Eu acho que é péssimo que a gente ouça as coisas sem se atentar ao que a gente tá ouvindo, sabe? Claro, a gente tá, sei lá, não tô falando também, você tá no baile, você tá na balada, você ficar parando pra prestar atenção, assim, não necessariamente, né? Mas, entendeu? Não nesse momento, né? Pois é. Mas quando a gente fala do rap principalmente, mano, eu fui percebendo, principalmente nos últimos anos, né, toda essa loucura política que o nosso país, né, se tornou mais ainda, que, assim, muitas pessoas que gostam de rap, ouvem determinados raps, passaram a defender coisas absurdas que são justamente o oposto do que os raps cantam, mano. Eu fiquei, minha gente, vocês não estão prestando atenção no que vocês estão ouvindo, caralho. Falando um negócio que é totalmente o oposto do que os caras estão pregando. E aí eu comecei a pegar e fazer algumas análises de letras, tá ligado? Principalmente dos Racionais, todo o álbum Sobrevivendo no Inferno tá lá no meu canal, destrinchando ele, frase por frase praticamente, letras do Eduardo Tadeu, que é o ex-vocalista do Facção Central. Então, mano, é isso que eu falo pras pessoas, a gente tem que saber ouvir, interpretar, analisar as coisas, não fica só ouvindo assim, entrar por um ouvido e sair por outro, tá ligado? Show de bola, show de bola. Pessoas, é isso. Esse é Thiago, pessoas. Thiago Torres, é ele, o chavoso da USP. Thiagão, muito obrigado por aceitar participar, cara. Obrigado mesmo. Vou deixar realmente linkado tudo aqui. Vou deixar agora as palavras finais suas pra galera. Pode dizer suas redes sociais, onde que a galera te encontra. Fala aí que a gente vai colocar tudo aqui editado no vídeo pra você. E quem quiser conhecer mais o trabalho do Thiago, tá linkado aqui o canal do Thiago também. Corre lá e vê tudo que ele tem pra oferecer pra vocês, que é muito bacana. Thiagão, as últimas palavras suas, fica à vontade. Só agradecer, de verdade, foi um prazer muito grande, pena que passou rápido aí o tempo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que, mano, eu já acompanho o seu canal há bastante tempo, inclusive eu usei muito cara. Ele pra estudar pro Enem quando eu fiz, de verdade. Aí sim, cara, pô. Aí o gordinho chora, velho. Seu canal pode ter certeza que ajudou no processo lá de passar no vestibular, e legal. É isso, mano, eu quero desejar boa sorte pra todo mundo que tá estudando, principalmente nesse ano difícil, né? Esse ano e o ano passado talvez estejam sendo os mais difíceis pra estudar pro vestibular e para fazer tudo de um modo geral, né? Tentar manter aí a paciência na medida do possível, o foco na medida do possível, se respeitar seus limites também, tá ligado? E é isso, mano. Meu canal e todas as minhas redes são Chavoso da USP. E mais uma vez, obrigado aí tanto para você pelo espaço quanto pro pessoal que tá assistindo a gente. Valeu! Show de bola, Thiagão. Obrigado, cara. Obrigado de novo. Pessoas, você que passou aqui, já aproveita e faz o quê, então? Já aproveita, além de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, também aproveita e já vai lá no canal do Thiago, também curte, compartilha, se inscreve no canal dele e, obviamente, já deixa nos comentários quem mais você quer ver aqui na próxima lista de chamada. Beleza, pessoas? É isso. Até a próxima. Um grande beijo. Valeu. Fui!